Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu estou regravando, essa aula porque ontem, consegui fazer a gravação da aula e consegui postar hoje, mas infelizmente saiu sem áudio. 40 minutos de aula, Mas eu vou refazer a aula aqui e espero que fique tranquilo para todos e possam também entender, um pouco o nosso conteúdo aqui, Bem, nós vamos falar hoje sobre uma revisão, sobre tudo que tem sobre nosso conteúdo e com base no material que eu enviei a vocês por meio da Najori, certo? São questões que eu acho que tratam bem do nosso tema, que vai cair na prova, e é bem tranquilo o entendimento, certo? Espero poder contribuir com o aprendizado aí de vocês, certo? Vamos lá, primeira questão. As primeiras 10 questões são como uma revisão da primeira fase do nosso semestre, e as últimas 10 questões são com relação a esse conteúdo novo do segundo semestre, ok? Direcionado a nossa AV2, essa revisão. Com relação à primeira questão, fala-se o seguinte, sobre contratos, é correta a seguinte assertiva: os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde a expedição da aceitação, sem exceção. Não é adequada essa questão. Essa questão está de encontro ao artigo 434, se eu não me engano. O artigo 434 menciona o seguinte, que são perfeitos a expedição da aceitação, com exceções. São 3 incisos as exceções, se não me engano. A aceitação da proposta de contrato fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, não importará a nova proposta. Também está inadequado. De acordo com o texto legal, isso importará em nova proposta. Se eu não me engano, esse é o artigo 431 do Código Civil. Menciona esse texto. Considera-se inexistente a aceitação da proposta de contrato se, antes dela ou com ela, chegar ao proponente a retratação do aceite. Essa é a alternativa correta da questão, certo? Está em conformidade com o texto legal. Reputar-se-á celebrado o contrato no domicílio do aceitante. Errado, é no lugar onde foi feito o contrato, onde foi proposto o contrato. Esse artigo 431, se não me engano. A aceitação da proposta de contrato é existente ainda que, antes dela ou com ela, a retratação do aceite chegue ao proponente. Isso também está inadequado. Certo? Vamos para a segunda questão aqui. Indo-se mais adiante, aventa-se a ideia de que entre o credor e o devedor é necessária a colaboração, um ajudando o outro na execução do contrato. Tanto, evidentemente, não se pode chegar dada a contraposição de interesses, mas é certo que a conduta, tanto de um como a de outro, subordina-se às regras que visam a impedir, dificultar, deve ser aqui, uma parte a ação da outra. Certo? Está escrito nesse livro aí do Antônio Junqueira. Com base nesse texto, que é o que ele pergunta, qual o princípio do que está elencado aqui que mais se adequa? Bem, se formos ver esse texto, não se trata de intangibilidade, porque não estamos falando do assunto consensualismo, porque existem interesses contrapostos, e apesar de existir consenso, ele está falando aqui que é possível que mesmo interesses contrapostos possa se chegar a um ponto em comum, mas não é o consensualismo no caso, porque ele está falando do desenrolar de toda a relação contratual. Pode verificar aí no texto. Força obrigatória dos contratos, também não, porque a força obrigatória não significa que as pessoas ajam de boa fé, que é exatamente o item seguinte e a resposta à questão. Então, a resposta dessa segunda questão é a letra D, boa fé. Também não tem nada a ver com relatividade das obrigações pactuais, não. Terceira questão. O Código Civil de 2002 trouxe em seu arcabouço a adoção dos princípios gerais que norteiam a interpretação dos institutos. Ok. Esses princípios incluem o da
Dignidade humana é prevista na Constituição. Função social da posse não existe. Tem a propriedade. Oralidade também não é o caso aqui. Então, encontra-se dois princípios, boa-fé objetiva ou boa-fé subjetiva. Nós estamos vendo aqui, preste atenção, trouxe em seu arcabouço a adoção de princípios gerais que norteiam a interpretação dos institutos. O que isso significa? Que quando você olha um determinado dispositivo legal ou texto, um contrato, ninguém deve verificar a interpretação de buscando levar aquilo como se houvesse má-fé, simulação ou coisa assim. Deve-se interpretar conforme os ditames da boa-fé. Entretanto, a boa-fé ela pode ser subjetiva, que é o que está na sua cabeça, no entendimento de cada um, daí questão de subjetivo, e objetiva é quando você sai do plano abstrato e vem para o plano concreto. Quando existe essa questão de vir para o plano concreto, nós estamos falando de boa-fé objetiva, que é a forma onde as pessoas saem da mera questão intelectual e consubstanciam as suas vontades por meio de um determinado documento ou ação legal ou objetiva. Então, o que o código quis trazer aqui foi exatamente a interpretação por meio da boa-fé objetiva, porque os contratos, etc., eles devem ser interpretados conforme a boa-fé, e essa boa-fé é a intenção de fazer aquilo com boa-fé, ou seja, externar seus atos, boa-fé objetiva. Quarta questão. O princípio pelo qual a liberdade contratual deverá ser voltada à solidariedade, à justa sociedade, à justiça social, à livre iniciativa, ao progresso social, à livre circulação de bens e serviços, à produção de riqueza, aos valores sociais, econômicos e morais, é o princípio pelo qual a liberdade contratual deverá ser voltada a todas essas circunstâncias. Não é consensualismo, não é equilíbrio contratual, não é boa-fé objetiva, nem a relatividade dos efeitos negociais. É a função social do contrato. Por quê? Porque o contrato, como nós já havíamos dito antes, era muito restrito às questões privadas, à relação entre particulares. Mas depois de um tempo começou a ver que esses efeitos particulares também tomam uma dimensão além das partes. Daí a questão de solidariedade, justiça social, livre iniciativa, progresso social. Não adianta você pactuar entre duas pessoas para haver um retrocesso. Não adianta. Livre circulação de bens e serviços, produção de riqueza, os valores sociais, econômicos e morais. Tudo isso está inserido no princípio da função social dos contratos. Quinta questão. É incorreto afirmar que o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato celebrado. Está corretíssimo. Se você tem um pré-contrato e aquilo ali vai levar a uma tratativa definitiva, é importante que o pré-contrato preencha os requisitos essenciais para a construção do texto definitivo. Então, está correto. Então, não é essa a resposta. Na conclusão do contrato, bem como da sua execução, os contratantes devem guardar os princípios da propriedade da boa-fé. Sim, isso aqui é um texto legal, exatamente artigo 500 e alguma coisa, não estou lembrado, que é o que retrata duas questões acima que nós tratamos lá. A oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais do contrato, a não ser que o contrato resulte das circunstâncias ou dos usos. Isso está adequado também conforme o texto legal no Código Civil, se vocês depois procurarem por lá, tá? Aqui pode verificar o seguinte: se eu faço uma oferta ao público dando exatamente todos os requisitos essenciais, só esperando que venha a pessoa para concluir o contrato, por óbvio, está correto. A não ser que essas circunstâncias que eu coloquei em evidência se torne, pelas circunstâncias, já a implementação do contrato, ou pelos usos e costumes, isso também já se configure o contrato firmado, certo?
A aquisição de coisa viciada pode, em vez de rejeitar, o adquirente de coisa viciada pode, em vez de rejeitá-la, redimindo o contrato, reclamar abatimento de preço, que está correto, sim. Por fim, que é a resposta da questão e é inadequada, o alienante, nos contratos onerosos, responde pela evicção. Aqui no caso está errado, salvo se a aquisição se tenha realizado em asta pública. Mas as garantias, elas permanecem ainda que exista a asta pública. Certo? Então, essa circunstância aqui é o que torna inadequado o texto legal. Existe um artigo que fala sobre isso no Código Civil, mas como já estamos um pouco adiantado com o tempo, né, e já teve esses problemas, posteriormente, se vocês tiverem alguma dúvida e queiram saber os artigos e tudo mais, entrem em contato comigo aí no privado que eu apresento a vocês, ou então busquem também na lei, que aí acho que é até mais interessante, porque vocês vão ter contato com a lei e vocês vão conseguir compreender, certo? Só ouvir falar às vezes não ajuda muito. É um contrato de natureza real, a compra e venda de imóveis, a alocação de bens, o mútuo, a doação ou a empreitada. A resposta dessa questão é a letra C. Por quê? O mútuo se aperfeiçoa por meio da tradição. Por ser o aperfeiçoamento por meio da tradição, se trata de um contrato de natureza real. Isso aí vocês viram lá nas classificações. Por que não é o contrato de compra e venda de imóveis? Porque o contrato de compra e venda de imóveis vem de um documento que é registrado em cartório, não é com a tradição. Locação de bens também não é tradição, é a assinatura do contrato que tem validade e a pessoa tem acesso ao bem. Então, não é tradição. Doação. Por que não é a doação? A doação, ela apesar de ser uma entrega, ela não se aperfeiçoa porque na doação existe como é que eu posso dizer a vocês? Existem alguns requisitos que não batem ainda com a questão de simplesmente entrega da coisa, entendeu? Que é diferente do mútuo. Por exemplo, se eu fizer a doação ela deve ser registrada, assim como a compra e venda, em cartório. E isso não se aperfeiçoa com a tradição especificamente, precisa do documento. Que empreitada não existe nem tradição de nada, é simplesmente a prestação de um serviço. Então o mútuo é a resposta adequada. Sétima questão. Assinalar a alternativa incorreta. Incorreta. Quanto à classificação dos contratos nos itens abaixo. O contrato de compra e venda é consensual e principal, entre outras classificações possíveis. O contrato de doação manual, ou seja, o que é manual? Entrega de bens de pequeno valor, bens móveis. Obrigatoriamente é real, com certeza. Para doar você precisa entregar a coisa. O contrato de fiança é principal e sinalagmático, entre outras classificações. De fiança, não. Essa é a resposta da questão. E antes que venha, às vezes, alguma dúvida, né, com relação ao que nós falamos aqui, que fala de doação manual, ali em cima, quando fala em doação, ele fala de doação de uma forma, na sexta questão, fala de uma forma ampla, enquanto que aqui é específico, tá ok? Doação de uma forma ampla, ela não tem natureza real. Aqui, como se trata de um bem manual, um bem pequeno valor e móvel, é possível você falar em bem real, que é com a tradição que acontece a doação. Já de uma forma lato sensu, não haveria isso. Os contratos de locação é principal, não solene, sinalagmático, correto. Contrato mútuo não remunerado, ou seja, não remunerado. Presta atenção, porque o remunerado que tem fins econômicos é diferente a tratativa. É de natureza real, gratuito, unilateral. Corretíssimo. Vamos lá. Oitava questão. Assinale a alternativa correta. De acordo com o Código Civil brasileiro, vamos de trás para frente. A doação, mesmo que típica, está sujeita a disposições pertinentes aos vícios redibitórios. Isso está incorreto. A garantia contra a evicção não abrange a aquisição que se tenha realizado em asta pública. Nós já vimos algumas questões acima. Abrange. A fim de exercer o direito que da evicção lhe resulta, o adquirente pode apenas denunciar a lide inadequada.
Verificada a evicção, o contrato será declarado nulo. Nulo? Será? De pleno direito, devendo o alienante restituir o preço integral correspondente ao desfalque sofrido pelo adquirente, acrescido de juros e correção monetária. Então, o problema aqui é o alienante restituir o preço integral correspondente ao desfalque sofrido, acrescido de juros. Então, isso aqui está adequado. O problema, eu acho que não é nulo, é anulável. Mas a resposta à questão, na verdade, é a letra A. Não tendo o adquirente, o alienante, a denúncia lide, não atendendo o alienante a denunciação lide, sendo manifesta a procedência da evicção, pode o adquirente deixar de oferecer contestação ou usar de recursos. Nona questão. Entre vício e redibitório, é correto afirmar são defeitos ocultos na coisa alienada, objeto de qualquer tipo de contrato. Não é qualquer tipo de contrato, mas são defeitos ocultos, sim. Ocorrendo vício redibitório, pode o adquirente rejeitar a coisa ou conservar o bem e reclamar o abatimento de preço sem acarretar em redibição do contrato através de ação. Essa está correta, sim. Essa é a resposta da questão. O alienante tinha ciência do vício oculto, deverá restituir. Não é o caso. Se a coisa vier a perecer em poder do alienante, em razão do defeito já existente ao tempo da tradição, o alienante não terá a restituição. Não existe isso. A ação redibitória ou estimatória deve ser proposta dentro de 30 dias. Não é 30 dias, varia de acordo com o tempo. Pode ser, se eu não me engano, de coisas móveis é 180 dias e de imóveis são 1 ano. Está lá no texto legal, certo? Depois verifiquem lá, ou então entrem em contato comigo. Eu prefiro que vocês vão e vejam lá, para que vocês tenham contato com a lei, leiam, e isso às vezes facilita que vocês tenham essa reserva mental. Vamos lá. Artigo 10. Sobre as formas de desfazimento da relação contratual, sendo a alternativa incorreta. A resilição é forma de desfazimento voluntário do contrato. Não é. A quitação é um direito de que paga o solvens, ou seja, para solver. Isso está correto, sim. A resilição também é um desfazimento contratual, tá? O que eu disse que não é porque não é incorreto, tá? Salvo disposição em contrário, o distrato opera efeitos a partir de sua ultimação, está correto? Os efeitos da sentença que decretar a resolução do contrato ocorrerão a partir da sua publicação. Errado. Retroagem à citação. Isso nesse caso aqui. Está previsto no Código Civil. A exceção do contrato não cumprido implica nos contratos bilaterais a impossibilidade de exigir o implemento da obrigação alheia antes de cumprir a obrigação própria. Isso está correto também. Agora vamos entrar na nossa matéria dessa segunda etapa do semestre. Se fiança for estipulada entre credor e fiador contra a vontade do devedor originário, vamos lá. Será nula? Será anulável? Será válida? Deverá ser ratificada? O fiador não responderá sobre o rogatório. A resposta dessa questão está na letra C de casa. Letra C de casa. Porque será válido desde a data da contratação. Como se trata o fiador, ele tem uma certa liberdade, né, na hora de invasão do seu patrimônio, então não existe a necessidade do devedor concordar ou não. Até porque é só mera acerto de garantias, né? Não necessariamente com a dívida. 12. Se no contrato de preparação da diária, tendo cada uma a extensão em X para a lavoura, estipular-se o pagamento de tanto por área, recebendo o empreiteiro quanto relativo ao que foi feito, ter-se-á qual tipo de contrato de empreitada que está se referindo esse texto. Veja, não se pode ser um contrato por preço fixo. Por quê? Veja que existe uma extensão X
certo? E essa extensão x não é o terreno completo, é partes. Olha aqui. Se o contrato de preparação diária, tendo cada uma a extensão x para a lavoura, tá vendo? Existe cada uma extensão. Então, é uma lavoura grande onde cada parte tem uma extensão x. Então, não pode ser preço fixo, porque cada extensão tem um valor adequado. Se você somar tudo, vai dar um valor diferente. Então, não é preço fixo, nem absoluto, nem relativo. Valor reajustado. Ninguém está reajustando o valor, está acertando o valor por partes. Não é custo, não é preço de custo. Por quê? Porque não está se fazendo simplesmente como custeando nada. Aqui tá, nem falou de custeio aqui no final. Empreitada por medida. Você tem a medida exata para atuar de forma replicada, onde é possível você colocar a medida e o valor de cada parte do avançado no contrato. Certo? Então, resposta letra B de bola. Empreitada por medida. Qualquer dúvida, entre em contato aí, certo? Leiam também sobre a matéria, os livros que a gente passou para vocês sobre os contratos. Quando falar de empreitada, esses tipos de empreitada, vocês vão entender direitinho, tenho certeza. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. 13. É obrigatório do comandante. É obrigatório do comodante. É obrigatório do comodante. Então aqui nós vamos falar sobre comodato. Pagar as despesas ordinárias feitas com o uso da coisa. Isso aqui não é obrigatório, não. Responsabilizar-se solidariamente. Não é o caso. Restituir a coisa emprestada in natura no momento devido. Ok. Todas essas têm uma relativa adequação com o comodato. Mas a mais completa, aqui no caso, é pagar não só as despesas ordinárias, extraordinárias e necessárias. Se nós formos ver necessárias e extraordinárias, é além das ordinárias que é falado no final. Veja só. Que são feitas em caso de urgência para conservação, mas também os dispêndios não relacionados com a fruição do bem necessário dado em comodato. Ou seja, as necessárias são para o bom exercício do bem que está em seu poder. As extraordinárias também. Então, vamos colocar que aqui tem abrangido as ordinárias e extraordinárias. E aqui ainda vai além, que é com relação os dispêndios não relacionados com a fruição da coisa. Você vai utilizar, não, tem que pavimentar, pagar outras coisas, porque está utilizando bem. Além disso, também deve ser pago e arcado pelo comodante. Lembre, estou falando comodante, não comodatário. Responder pela mora. Isso aqui não é o comodante. Certo? Outra coisa. Despesas ordinárias feitas pelo uso da coisa. Quem vai usar? É o comodante ou o comodatário? Tá vendo? Comodatário. Comodatário, que realiza solidariamente com os outros comodatários. Tá vendo? Comodatários. Restituição. Restituir a coisa emprestada. Certo? Isso também tem a ver. Só que isso é com comodatário. Ok? Quem faz as coisas do comodante são essas daqui. Letra D de dado. 14. Considerando as classificações adotadas por Caio Mário, o contrato de mútuo com finalidade econômica, isso é essencial nessa questão entender isso, deve ser classificado como típico. Por quê? Porque tem previsão na lei. Real, porque estamos falando de questão econômica. Olha só. Agora que está o pulo do gato. Unilateral ou bilateral? O comodato comum ou puro, ele é unilateral. Mas aqui nós não estamos falando de algo puro. Existe uma finalidade econômica.
mútuo em dinheiro, por exemplo. Então, a finalidade econômica traz algumas outras consequências. Então, o contrato não é só um ônus unilateral, mas traz uma bilateralidade. Então, a resposta certa se tornaria letra B de bola. Ok. Décima quinta questão. Com relação ao contrato de fiança, pode-se afirmar corretamente que é um contrato bilateral? Não. Tem como característica fundamental o caráter intuito personae. Sim, intuito personae. É exatamente essa a resposta da questão. Traço de contrato principal, não. Sempre garantido por um contrato acessório, não necessariamente, é sempre tudo, às vezes, previsto no contrato principal, no preço de acessório. Pode ser tratado como sinônimo de aval, nunca. Pode ser celebrado por qualquer meio lícito, não havendo mais a exigência da forma escrita. É impossível, tem que ser a forma escrita. Cessa o mandato pela prescrição? Não. Preclusão? Não. Representação é o ato de representar, você está existindo um mandato. Reserva de iguais poderes no subestabelecimento? Não. Se está exigindo de iguais poderes, está retendo poderes. Revogação, resposta correta. 17ª questão. A apólice é um instrumento do contrato de seguro de vida? A respeito da apólice, pode-se afirmar que são proibidas as apólices ao portador? Correto. Não pode a apólice ao portador. A apólice tem que ser nominal. Que havendo dúvida de interpretação, deve prevalecer a cláusula geral? Não. Que normalmente existe dúvida, sempre é especial, revoga geral, né? Que o segurador não é parte do contrato? Como é que pode, né? Que a classificação das apólices tem relevante interesse no seguro de vida? Nada a ver. Que a nota de cobertura não produz efeito algum? Não tem efeito algum, nota de cobertura? Então, letra A. 18ª questão. A fiança produz efeitos entre credor e fiador. Para excluir a sua responsabilidade, o fiador pode alegar exceções sob denominação de benefício, sob a denominação de benefício, que são, quais são? Primeiro, o que o fiador está querendo? Eu quero me resguardar. Eu já sou fiador, não tenho o que fazer muito. Então, o que eu faço? O fiador ele tem duas prerrogativas que ele pode alegar. Quando não existir prova em contrário, ou nada escrito, o benefício de ordem. Se ele não abrir mão, existe benefício de ordem. E o benefício de divisão. Então, no caso, letra A, benefício de divisão, ok. E de contrato não cumprido? Não existe benefício de contrato não cumprido. Benefício de ordem, sim. E de contrato não cumprido, não. E de incompetência em razão da matéria. Mas não teve nem ação, não tem nada a ver. E casos haja ação em juízo de matéria relativa à competência, né? Que em razão da matéria é incompetência relativa. Existe a possibilidade de prorrogação da competência. Benefício de retrofiança e de crédito secundário. Não é o caso. Aí a letra D, benefício de ordem e de divisão. Benefício de subrogação e de vinculação aos herdeiros. Aqui também não estaria abrangido. Artigo 19. O Código Civil de 2002 regula diversos contratos, ditos nominados. Relacionados a estes, assinale a alternativa cuja intimação deve ser considerada. Certo. Artigo 19. A alternativa correta está na letra E. A alocação de coisas se dará sempre mediante pagamento de certa retribuição, por óbvio.
A letra D está errada com relação ao tempo. A letra C está inadequada com relação ao presume-se gratuito. A letra B está inadequado porque só admite com aceitação expressa, não está inadequado, pode ser tácito. O comodato de empréstimo é gratuito. Empréstimo gratuito, comodato. De coisa fungível. Esse fungível que está errado. É infungível. Se fosse fungível, era mútuo. Última questão. O locador tem direito de exigir do locatário, na locação de prédio urbano, uma das seguintes garantias. Vamos lá. Caução em dinheiro, caução em bens móveis e imóveis, garantia fidejussória, seguro de fiança locatícia, cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Essa é a resposta correta. Seguro de fiança locatício, cessão fidejussória de cotas de fundo de investimento e caução de bens. Está correto. Mas aqui no caso, o mais completo é a A do que a B. Letra C. Cessão fidejussória de cotas de fundo de investimento, fiança e caução em dinheiro. Sim. A fiança em dinheiro, será? No caso também ali, fiança locatícia. Será? Seguro de fiança locatícia pode sim. Então, agora fiança e caução em dinheiro também está correto. Só que mais completa é a A. Caução em dinheiro, pode. Fiança e caução de bens móveis e imóveis, pode, mas mais completa é a A. Garantia fidejussória, penhor, hipoteca, que já começa a avacalhar um pouco, né? Que vai muito além. Penhor, hipoteca, aí caução em dinheiro, seguro fiança locatícia. Então, resposta letra A. Ok, pessoal. Esse vídeo ficou mais curto que o primeiro. Porque eu tive que correr um pouco, né? Eu preciso dar essa satisfação a vocês. O outro vídeo, acho que alguns já devem ter tido contato. Inclusive falei com o Kelvin foi que me alertou sobre isso, que não tinha áudio. Bem, aqui eu me despeço de vocês. Foi muito bom o período que a gente trabalhou junto. Espero ter conseguido contribuir um pouco com a formação de vocês. Estou aberto às dúvidas, não só da faculdade ou de outra coisa, mas contribuir com qualquer coisa que seja possível com vocês aí. Esse nosso afastamento é um pouco complicado, mas são circunstâncias da vida. Foi muito bom, cada um de vocês aí. Estamos aí já quase um ano juntos, né? Semestre passado e esse semestre. E vou levar vocês sempre no coração, porque é uma turma que realmente as turmas da Nassau como um todo são turmas muito boas. Tanto vocês, que estão há mais tempo, como também o pessoal da terceiro semestre. Bem, quem sabe nos encontramos aí agora em outros momentos, né? Um grande abraço. Eu vou ver se eu agora toco alguns também projetos já pro lado de cá. Não significa que eu não vá aí. Eu talvez em julho, não sei como é que vai ser, se eu vou voltar a ir ou não. Vai depender de como é que vai estar a pandemia e outras coisas mais. Mas com certeza eu tenho que ir no final do ano ou início do ano que vem para fazer a minha defesa do meu mestrado e a defesa da dissertação. E pode ser que eu passe para dar um alô aí para vocês na Nassau. Tenho grandes amigos aí na Nassau. Tenho certeza que vocês estão em boas mãos. Confiem no processo. Não desistam. Procurem, ainda que seja difícil, mas lembrem, a abdicação hoje é o que você está plantando de bom que você vai colher no futuro. Então, procurem se esforçar e procurar se sacrificar um pouco, estudar, ler mais, principalmente ler. Doutrina, jurisprudência, vão se inteirando logo, que quando vocês chegarem no
no exame da ordem, vocês vão ver que vocês vão estar bem preparados. A única coisa que vocês vão ter que colocar é a cabeça em ordem. Se vocês já quiserem já ir colocando em ordem agora, né, o que fala esses determinados conteúdos, colocar isso em ordem para quando chegar lá na frente, você não precisa nem fazer cursinho, talvez para uma segunda fase, quem sabe, você colocar tudo em ordem, fazer, que vai dar certo. Eu tenho certeza que isso dá certo, porque comigo deu certo dessa forma, e eu compartilho isso com vocês. Tenham fé, vai dar certo. Um abraço a vocês, viu? A gente se encontra.